Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? E agora em Gênesis 13, né? Nós vamos ler de Gênesis 13 ao 15. Fala que Abraão partiu e agora ele era riquíssimo, possuía boi, gado, ovelha, né? E era muito rico. E ele agora vai invocar o nome do Senhor, onde ele tinha feito um altar, né? Durante as suas peregrinações, Abraão fazia altar de adoração ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Aquele lugar ele vai invocar o nome do Senhor. Jesus falou: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu não sei como está o seu coração hoje, mas eu sei quem você pode invocar, quem você pode ajoelhar e invocar. Invoca o nome dele. Jesus Cristo, ele liberta, ele cura, ele restaura, ele salva, ele vive, ele reina e ele vai voltar. Se você tiver que invocar um nome, invoque o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Abraão ali invocou o nome do Senhor. E aí agora, né, Abraão saiu levando o sobrinho dele, Ló, e havia contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, e Abraão fala para Ló que tem que se apartar um dos outros, né? Que se ele for para a direita, ele vai para a esquerda, se ele for para a esquerda, ele vai para a direita, e Ló escolhe a Campina Verde do Jordão. Aonde é hoje o Mar Morto, ali era uma Campina Verde, e ali havia 5 cidades, entre elas Sodoma e Gomorra. E Ló olhou com seus olhos naturais e escolheu ficar onde é fácil plantar, fácil dar comida para o gado, mas era um lugar fácil, mas sem Deus. E Abraão ficou no deserto com Deus. Eu quero dizer que é melhor você ficar no deserto com Deus do que na Campina Verde sem Ele, né? Hoje muitos crentes vão para a corrupção, para o dinheiro fácil, para a mentira. Mentem nos seus comércios, nos seus negócios. Isso é a Campina Verde, isso é Sodoma, isso é o mundo. Isso vai te condenar ao fogo, como Sodoma foi condenada. É melhor você estar no deserto com Deus, porque no deserto é lugar de milagre. É no deserto que Abraão vai ficar riquíssimo. É no deserto que ele vai cavar poços e vai achar água. Deus vai abençoar ele no deserto. E Ló vai destruir a sua família, vai perder tudo na Campina Verde. Colocou a sua confiança na Campina Verde, tirou a sua confiança em Deus. Mas Abraão falou: pode escolher. Eu com Deus em qualquer lugar eu sou bem sucedido. Você tem que pensar nisso. O pouco com Deus é muito. Não interessa o valor do seu dinheiro, quanto você ganha. Se Deus estiver num negócio, nada vai te faltar. Até o último dia da sua vida, ele vai te sustentar, porque ele é fiel. Olha aí Abraão ficava no deserto e cavar 7 poços, você vai ver na frente. Aonde esse homem botava a mão, brotava água, e a coisa mais preciosa no deserto é a água. Enquanto Ló estava lá na Campina do Jordão, ao lado do rio, né? Mas lá ao lado do rio tinha Sodoma, tinha prostituição, tinha mentira, tinha violência, tinha promiscuidade sexual. E ali vai ser o fim de Ló, da sua família, né? Porque Deus vai destruir aquele lugar. O verso 10 fala: levantou Ló os olhos e viu toda a Campina Verde. Você está vendo que o diabo, ele joga na concupiscência dos olhos. Nós estudamos em Gênesis 3 que vendo a mulher que a árvore era boa. E agora Ló levantou os olhos e viu. Jesus falou que se você olhar para uma mulher e desejar no coração, você já cometeu adultério. Ele falou também que se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. A pior porta de entrada de pecado na sua vida são os seus olhos. Vigie aquilo que você vê, vigie aquilo que você fala, que você ouve, porque os seus sentidos são a entrada da morte na sua vida, a entrada da destruição, da maldição na sua vida. Então Ló, ele olhou aquele lugar e falou: é aqui que eu quero. Fácil de viver, fácil. Vida fácil, evangelho fácil. Evangelho que pode beber, que pode fazer tudo, que pode aprontar, que pode prostituir, que pode separar e casar quantas vezes você quiser. Esse evangelho, pastores separados, casados 2, 3 vezes, vergonha. Lá dizem Tito e Timóteo que o pastor, o presbítero, tem que ser marido de uma só mulher. Ele só pode casar de novo se ficar viúvo. Tem que abandonar essa vergonha, por isso Deus saiu desse meio. Hoje as igrejas estão cheias de coisa, menos do Espírito Santo. Pensa nisso hoje. Deus quer te encher do Espírito, Deus quer te fazer a imagem e semelhança do Cristo. Então diz que Ló escolheu para si. Está vendo que a nossa vida é uma escolha? Ele escolheu ir para aquele lugarzinho fácil.
mas um lugar lotado de pecado. Muitos escolhem o evangelho fácil, a religião fácil, o Jesus que pode me dar mais bênção material. E essa vai ser a ruína desses. Jesus falou que o caminho é estreito e apertado. Em Romanos 8,17 fala, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Fuja do evangelho fácil, barato, mentiroso, porque esse aí é Sodoma. Deus agora mostra para Abraão aquele deserto, aquela terra, e fala, vou dar estudo para os seus descendentes, e vou te abençoar grandemente nesse lugar. Então hoje não importa, não é o lugar que você está, nem o que você tem. Importa se Deus está com você ou não. Eu prefiro estar com Deus no deserto, na fornalha, do que na bonança sem Ele. Porque ou você tem Deus ou você tem o diabo, não tem meio termo. Não existe meio crente, não existe meio cristão, ou você é, ou você não é. Agora Abraão vai levar a sua tenda para os carvalhais de Manre, e ali vai fazer um altar ao Senhor. Na cultura dessa época, você tem que saber que o carvalho, ele é um portal dos deuses, na cultura pagã da época de Abraão. Então Abraão, ele foi fazer um altar, onde na cultura Deus aparecia para as pessoas, os deuses, Porque Abraão agora sabe que existe um único e verdadeiro Deus, que falou com ele, eu vou te dar essa terra, O que Deus está fazendo é separando pessoas, tribo, vai separou Abraão, separou Sem, separou Noé, separou Sete, para que deles viesse a promessa de Gênesis 3,15, a semente da mulher, Jesus Cristo. Agora vai haver a guerra dos 5 reis contra 4 reis, o rei de Sodoma, Gomorra, e as cidades ali vão lutar entre eles, são 9 cidades, 9 reis, 5 contra 4, e aí fala que o rei de Sodoma, onde estava Ló, vai ser derrotado, eles vão ser levados cativos, E aí chega essa notícia para Abraão, que o sobrinho dele tinha sido levado cativo. O que Abraão faz? Ele junta 318 homens e sai em busca, em socorro do seu sobrinho. Lembrando, a Bíblia diz que Abraão não tinha exército, ele tinha pastores, E é interessante que Deus vai dar a vitória para ele com 318 pastores, porque é Deus que dá a vitória. E quando Abraão chegar dessa vitória, ele vai falar, devolver, as coisas às pessoas. E vai sair ao seu encontro um homem interessante, um homem chamado Melquisedeque. A palavra Melquisedeque vem do hebraico Meler, rei, Sedec, justiça. Esse não é o nome dele, esse é o título dele. É interessante que a Bíblia não diz o nome dele. Melquisedeque, rei de Salém. Você tem que entender que lá em Roma, César era o imperador. Agora, qual César? Você tinha Tibério César, César Augusto, César Nero e muitos Césares. Então, Herodes também. Você tem o Herodes Magno, Herodes Agripa, Herodes Arquelau, Herodes Antipas, Herodes Lisânias, Herodes Agripa I e Herodes Agripa II. Então, Herodes também é um título. E Melquisedeque é um título. Rei de Salém, a palavra Salém é a mesma coisa que Shalom, paz. Terra dos Jebuseus, Então, Salém mais Jebus, terra dos Jebuseus, virou o nome Jerusalém, cidade da paz, ou terra dos Jebuseus da paz, que virou cidade da paz. E este homem prefigura um Cristo, Por quê? Porque Jesus, você vai ler no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 5, verso 10, que Jesus Cristo foi nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, desse rei misterioso que aparece aí, que não tem genealogia, E é o rei da cidade de Jerusalém, Salém, Salém, virou Jerusalém. E agora eles vão ceiar junto. E Abraão vai dar o dízimo para ele, Interessante que Abraão deu de tudo para ele, o dízimo. É a primeira vez que aparece o dízimo na Bíblia, e você vai ver quem é que lançou do dízimo ser levado à casa do Senhor, quando a gente estiver estudando Gênesis capítulo 28. Você está vendo aí que Abraão deu dízimo a esse homem que não tem genealogia, que é o rei de Jerusalém. Hoje nós sabemos quem é o rei de Jerusalém, é Jesus. E não é só rei de Jerusalém,
Ele é Senhor do universo e tudo que nós temos é dele, né? O que você acha que você tem, você não vai levar nada, nu você veio e nu você vai voltar. Agora vai vir no capítulo 15 a palavra do Senhor a Abraão numa visão. E Deus fala com ele: não temas, Abraão, porque será grande a sua descendência. Fala: olha a areia, se você pode contar os grãos, porque assim será a sua descendência. E Abraão fala: como? Se eu não tenho filho? Ou seja, a mulher já é de idade, a mulher estéril, né? 75 anos Abraão tinha nessa época. E aí ele fala: como? E o meu herdeiro é o Damasceno Ebenezer, né? Eliezer, desculpa. E aí ele fala, né? Para olhar para aquela terra e contar a areia do mar. E mais para frente vai mandar olhar também as estrelas do céu, né? Que assim seria a descendência dele, como a areia do mar e como a estrela do céu. O verso 6 fala assim: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Olha só, Abraão acreditou em Deus. E crer com Deus não é só acreditar, é andar junto com ele. Abraão andava com Deus, acreditava em Deus, servia a Deus. Nessa manhã, Deus também quer que você ande com ele, sirva ele e creia nele. Agora vai vir uma aliança muito diferente. Deus vai mandar partir animais, né? As bandas, né? E colocar um de frente para o outro. E aí Abraão vai ter um sonho, né? Vai mostrar, vai botar um pesado sono, né? E trevas vão acometer. E Deus vai falar com ele: sabe, Abraão, que a sua descendência será peregrina numa terra estranha e será escravizada durante 400 anos. É o período que o povo de Israel vai passar escravizado no Egito. Mas ele fala: depois sairão de lá com muitas riquezas. Olha só. Eu irei libertá-los. E depois disso, passa um fogo no meio daquelas partes e fala assim: então fez o Senhor uma aliança com Abraão. Interessante, que loucura que é essa? Animais partidos no meio, passa um fogo no meio e faz uma aliança. Essa era a forma de fazer um contrato, uma aliança, na época de Abraão. Eu vou colocar aí o livro de Jeremias, onde Deus fala sobre essa aliança que o povo de Israel fez com ele e não cumpriu. Sabe como é que funciona essa aliança? Quando eu tivesse um contrato com alguém, eu partia um animal no meio, passava com essa pessoa junto, no meio daquelas partes, e quem quebrasse a aliança seria partido como aquele animal. Mas no caso de Abraão, Deus, o fogo é Deus, passou sozinho o fogo. Abraão não passou. Abraão tinha que passar junto com Deus para firmar aquela aliança, mas Deus põe ele para dormir e passa sozinho, sabe por quê? Porque Deus está assumindo a responsabilidade. Caso a descendência de Abraão não cumpra a aliança, quem vai morrer é Deus. Olha que coisa! Mas Deus não morre. Como que então a descendência de Abraão não cumpriu a aliança? Quebrou a aliança, nós quebramos a aliança. Em Gálatas 3:29 diz: se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Qual a promessa? Do Messias, da salvação. Então Deus assume a responsabilidade do pecado daquele que é o Pai das nações em cima dele. Então, como Deus não morre, ele envia o filho dele, Jesus, na descendência de Abraão, para morrer pelos nossos pecados, para pagar o preço da quebra da aliança. Então veio Jesus, descendente de Abraão, nascido de mulher, e na sua carne pagou a nossa dívida dos descendentes de Abraão. Então não interessa de qual é a sua nacionalidade. Se você é de Cristo, você entrou na descendência deste homem. E agora você é herdeiro da salvação. Leia Gálatas 3:29. Então essa aliança, eu vou colocar aí para você no livro de Jeremias, onde fala que o povo de Israel quebrou essa aliança. E Deus falou que ia partir eles no meio, como os animais foram partidos. Louvado seja o nome do Senhor. Em Jeremias 31:31 ele fala: eis que firmarei nova aliança, né? Nessa nova aliança, ele perdoaria os nossos pecados, jamais se lembraria deles, escreveria a sua lei na nossa mente e no nosso coração. Então encerramos o capítulo 15, entendendo dessa aliança que Deus fez com um homem chamado Abrão. Deus abençoe e guarde você e sua família.
Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.